Fala família, beleza? Na aula de hoje eu quero mostrar para vocês como funciona essa ferramentinha aqui, ferramenta Forma. Então vamos lá, galera. Estamos aqui já com o nosso documento aberto. Esse documento, novamente, sem título, tamanho A4, tudo que vocês já viram na aula anterior. Mas a gente vai pegar aqui a ferramenta retângulo, já é uma ferramenta conhecida por vocês. No último vídeo a gente falou um pouquinho sobre ela. E a gente vai estar pegando agora a ferramenta Forma. Ferramenta Forma que serve basicamente para a gente dar uma alterada na forma da nossa figura, do nosso vetor. Se for um vetor pré-definido, essa ferramenta ela acaba sendo bem limitada. No caso da ferramenta retângulo, a gente consegue só transformar ele em algo parecido com um círculo, tá? Se você poxa, eu não quero alterar todos lá de uma vez, você clica novamente, vai todos os pontinhos ficar branco e você consegue alterar só um lado só um cantinho só. Aqui você consegue alterar como vai ser mudada a forma do seu vetor pré-definido, né? E aqui você consegue colocar o quanto que você quer que ele deforme. Se esse cadeado funciona exatamente igual esse, se ele tiver fechado, todos vão mudar igual. Se ele estiver aberto, vai mudar um por vez. E aí você tem que colocar a medida em todos os cantos que você queira mudar. Tá bom, família? Aqui a gente tem a definição para essa linha que o próprio objeto faz. Eu particularmente não gosto de trabalhar com esta linha, mas tem quem goste. Por que eu não gosto de trabalhar com esta linha? Porque quando você diminui o seu objeto, ela continua com o mesmo tamanho que ela estava antes. E às vezes seu objeto pequeno não tinha que ficar com a linhazinha um pouquinho mais fina. Então, na minha opinião, não fica tão bacana. Mais para frente eu vou estar explicando como eu faço quando eu quero fazer um contorno em volta de algum objeto. Tá bom, família? Geralmente o que eu faço aqui? Eu venho aqui ó, com o botão direito do mouse e eu tiro essa linha e eu só pinto ele de uma cor que dê para mim tá visualizando enquanto eu vou trabalhar. Tá bom? Então você falou bastante sobre essa ferramenta ficar limitada, né, quando você utiliza aqui a imagens pré-definidas, como o quadrado, a bolinha. Pegar a bolinha aqui, ó, tu vai ver que só consegue transformar ele num semicírculo, né, como se você estivesse fazendo aqueles gráficos, entendeu? É o que dá para fazer com círculo. E temos os polígonos, né? E tu vê que ela fica bem limitadinha, não dá para você mexer de outras formas não, tá? Essa é a ferramenta Forma para objetos pré-definidos. Pré-definidos tu vai ver que ela é sempre bem limitada. Então, por que você vale ressaltar isso o tempo todo? Porque quando você clica com o botão direito e converte ele em curvas, ele pode até ser um quadrado, mas o computador ou o programa já não entende mais ele como um quadrado, mas sim como se você tivesse pego uma ferramenta e criado um quadrado manualmente. E aí é que vem a liberdade. Porque aqui, meu amigo, você pode alterar ele da forma que você achar melhor. Aqui no caso, ele já veio com uma pré-definição de inicial de que ele vai ficar, vai ser um círculo que ele tem que continuar a linha, ele tem que dar continuidade nessa linha. Então aqui ele ainda está um pouquinho limitado, mas aqui, ó, você já consegue vir aqui, transformou ele em um quadradinho, tá vendo? Os outros ficou tudo bolinha e ele ficou um quadradinho. Agora você consegue fazer essa sua curva manualmente. E aí, meus amigos, aqui é onde a liberdade começa no CorelDRAW, porque você consegue manusear ele de várias formas. Ó, aqui eu botei ela para ficar totalmente reta, aqui eu coloco ela para ficar curva, e aí eu consigo fazer essa curva, tanto pegando aqui no meio, vamos lá, pegando aqui no meio, quanto utilizando essa setinha aqui, ó, para fazer uma curva diferenciada, entendeu? Se eu clicar duas vezes eu adiciono um novo ponto, mas ele é um ponto que ele vai sempre, ele vai se
a curva que ele vai fazer, ela vai ser meio que contínua, então ela vai alterar de um lado e do outro. Então, ao mesmo tempo que alterar de um lado, ela vai alterar do outro. Se você clicar aqui, ó, ele transforma essa bolinha num quadrado, e aí você altera uma perninha por vez, entendeu? E aqui, galera, isso aqui é muito utilizado para fazer logotipo. Um serviço que é caro, um serviço bem caro, e que demanda muito tempo, atenção, é um capricho que você tem que ter, entendeu? E ele acaba sendo um pouquinho mais caro do que os serviços convencionais, tá bom, família? Então já é aqui uma ferramenta que vai ser utilizada por vocês para muitas coisas. Deixa eu deletar aqui essas outras ferramentas, que elas entram na mesma questão. Vai, então fiz essa estrela aqui, poxa, eu queria mexer nela de outra forma sem ser essa daqui. Essa daqui é só aumentar e diminuir aqui, ó, a abertura dela não está me agradando. Você pode aqui, ó, converter em curvas. E aí ela fez novos pontos. Você pode estar vindo aqui, ó, fazendo a curva, e aí tu faz uma estrela toda curvadinha, toda diferente, entendeu? Vamos lá. Toda diferente do que está habituado a ver, né? As estrelas são linhas retas, então a sua vai ter linhas curvas. Pronto. É chatinho, galera, é um negócio que toma um pouco de tempo e que tem que fazer linha por linha, traço por traço, entendeu? Então, mas é como a gente vetoriza algo, uma imagem, uma logo, né, como eu falei, ou até mesmo detalhes que a gente vai colocar, entendeu? Eu utilizo bastante essa ferramenta, essa opção de edição para fazer, olha aí, ó, como ficou a nossa estrela, totalmente diferente. O quadrado também mudou totalmente. E aí o que eu faço bastante? Vamos supor que essa forma aqui é a forma que eu gostaria que o meu quadrado tivesse. Vamos supor aqui, ó, eu gostaria de cortar esse quadrado exatamente dessa forma aqui. Eu pego ele, encaixo aqui do jeitinho que eu quero, aperto o Shift, como vocês aprenderam na última aula, seleciono o quadrado e venho aqui, ó, aparar. Pronto, eu tenho essa peça aqui e essa aqui que encaixa perfeitamente ali. Entendeu? Eu posso utilizar essa ferramenta para o que eu quiser, dependendo do que eu vá precisar. Entendeu, família? Essa é a ferramenta forma. E muitas das vezes, para a gente vetorizar algumas coisas, a gente busca uma imagem. Vamos supor que eu quero pegar aqui, vamos botar um morango. Morango na internet aqui, pá. Vamos lá, vamos pegar esse morango aqui, ó. Suponhamos que eu queira fazer um desenho que vai ter um formato parecido com o de um morango, né? Eu venho aqui, ó, ferramenta mão livre, espalho pontos pelo meu desenho, clico uma, depois mais uma, clico uma, mais uma, sempre duas vezes onde eu for deixar o ponto. Vou clicando em volta dele. Sempre na última ponta onde você deixou ele, você clica novamente. E aí com a ferramenta forma, eu venho dando o formato que eu quero para esse novo vetor que eu criei. Que ele entra na mesma situação do quadrado depois de converter ele em curvas. Ele é um vetor que eu criei, entendeu? Tem gente que usa outras ferramentas para criar logo, como a caneta. E eu gosto de usar a ferramenta mão livre. Cada um vai usar da forma que acha melhor. Tá bom, família? Eu gosto muito de estar usando essa ferramenta aqui para criar logotipo, para vir fazer um detalhe de corte, essas coisas, ou criar uma moldura no formato do desenho, entendeu? Então eu gosto muito para esse tipo de situação, me ajuda bastante e me leva a fazer formas que vão me ajudar sempre, 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 tá? Ou até mesmo a o
ajeitar imagens devido a cortes que eu fiz aqui no Corel. Aí às vezes fica faltando um pedacinho, eu crio esse pedacinho com essa ferramenta. E aí após eu criar, eu vou lá e faço uma junçãozinha. Vou estar mostrando para vocês aí nos vídeos posteriores. Mas gente, para hoje seria isso. Um vídeo bem simples, como eu disse, é um curso básico de CorelDRAW. Aqui você aprendeu já a usar a ferramenta seleção, a ferramenta forma, na sua forma mais limitada e na sua forma mais livre, tá bom? Aprendeu a colocar, a aumentar a grossura do contorno aqui, da linha de contorno, e a usar a ferramenta mão livre. Deu uma olhadinha na ferramenta mão livre. Então, galera, um exercício bacana para vocês. Criem quadrados e alterem ele com a ferramenta forma da forma mais limitada. Depois convertam em curvas e altere ele da forma mais livre. Sei que você vai criar um pouco de nada com nada por enquanto, mas quando for a necessidade de utilizar ele para fazer algo realmente necessário, você já vai saber o caminho para fazer, e aí você consegue fazer ele com mais facilidade. Tá bom, família? Novamente, uns 10 minutinhos, você tirar para treinar isso, vai te adiantar bastante.